Glória a Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus amados. Você coloca aí cômodo, em nome de Jesus, sobre a sua cadeira, descansa um pouquinho. Glória a Deus. Eu quero, mais uma vez, já falei para os irmãos, mas justificar a ausência do nosso pastor. O nosso pastor, ele modificou a sua agenda pelas necessidades existentes lá na Europa. Ele precisou ficar mais uns 2, 3 dias lá e aí deu para ele passar direto para Charlotte. Ele está agora, desde ontem, em festa de aniversário da nossa congregação lá em Charlotte, servindo a Deus. Você sabe, nosso pastor, ele não para, nem de dia, nem de noite. Glória a Deus. E às vezes sobra para a gente. A gente aqui obedece e vamos acompanhando ao povo de Deus e sendo fortalecidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz de ver aqui o pastor Noé Martins. Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. A igreja recebe o pastor Noé. Glória a Jesus. Companheiro de lutas. Glória a Jesus. Recebemos as suas mensagens do grupo dos pastores brasileiros da APEB, né? Os pastores brasileiros da Flórida. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Eu queria convidar os amados para abrir as suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escrevesse à congregação de Corinto. 1 de Coríntios. Glória ao Senhor. Capítulo 11. Glória a Jesus. Amados, nosso pastor continuamente tem nos ensinado desde esse altar com respeito à ceia do Senhor. E a gente não tem nada para ensinar, só lembrar aos irmãos o que os irmãos já sabem, já conhecem e tanto nos têm ensinado a nós. Eu tenho estado em aulas magníficas do pastor Alcir, do pastor Silmo, nesta tarde, mas muitas das vezes também recebemos muito boa palavra de Deus, de homens de Deus, que você quase não vê às vezes, mas eles têm muito da parte de Deus para as nossas vidas. Pastor Eduardo é uma bênção, não sei se ele está por aqui hoje. Glória a Deus, nos ensina muito, glória ao Senhor. Eu não vou deixar os irmãos como que tristes lendo em espanhol, porque eu não vim para dar aula de espanhol, até porque eu não sou professor de espanhol. Deixa eu procurar aqui a Bíblia em português. Glória a Deus. Alguma vez eu tentei ensinar espanhol e tive 2 alunos. A irmã Sueli e o pastor Josias. Pergunta alguma palavra para eles. Nada. Não aprenderam. Não, aprenderam alguma coisa, glória a Deus. Glória a Jesus. Mas mais ou menos 1 mês depois, 2 meses depois, o pastor Josias me falou, para já, chega já. Glória a Deus. Então, nós falamos, essa não é a nossa praia. Glória a Deus. Vamos continuar. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Glória a Deus. Eu tenho, desde o ano 2002, ensinando ao pastor Cláudio espanhol. Pergunta alguma palavra para ele. Glória a Deus. Eu vou deixar ele ser ensinado pela Dona Marta.
A irmã da Marisol, que é boa professora de espanhol, glória a Jesus. O texto que você e eu já conhecemos e sempre estamos aprendendo nele, diz, porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí eu tenho recebido as minhas aulas de português do professor Itamar. Você pode julgar. Nesses versículos, amados, o apóstolo Paulo ele descreve, né, o significado da ceia, porque nos últimos versículos do capítulo 10, ou nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores ao capítulo 11, do capítulo 11, versículos anteriores do versículo 23, você vê que tem uma meio que confusão com respeito ao partir do pão. Tinha muito desordem, tinha muita bagunça, na realidade, na igreja. O pessoal, uns não esperavam os outros, e tinha sempre aquela situação de a preferência, umas pessoas ficavam excluídas e os outros ficavam muito cheios, até bêbados, alguns deles, e era uma situação que estava entristecendo a liderança. Com certeza chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo escreve na carta os assuntos para poder colocar ordem e entregar o significado da ceia. E até hoje, graças a Deus, tem sido de muita ajuda para a igreja ao longo dos séculos, porque como que a gente pega uma descrição daquilo que ele aprendeu ao respeito do que significa a ceia do Senhor. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui a perder o tempo. O tempo dos amados é muito rico, é muito valioso. Você veio aqui para adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza disso. Mas também venho para participar da ceia do Senhor. Agora, eu não sei você, mas eu fui ensinado a fazer uma preparação para esse culto, né? A gente até que procurava desde jovem, adolescente, assim, como esses moços, as melhores roupas. Chegar cedo na igreja, preparar o coração para derramar a nossa alma na presença do Senhor, derramar a nossa vida aos pés de Jesus e praticar aquilo que o apóstolo deixou de significado da ceia do Senhor. Paulo diz que ele nos ensina o que ele recebeu. E ele diz que ele recebeu diretamente do Senhor. Quer dizer que Jesus lhe revelou através de alguma visão. Ou talvez Jesus sentou ele num momento e Paulo, vai ser assim, 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 porque assim eu ensinei na hora, você não estava, agora estou passando para você. É assim que vai ser ministrado, e é isso que significa. E ele então passa para nós, glória ao Senhor. Agora, entre os judeus já existia, né, aquela tradição de comer junto. Comer junto é gostoso, né?
é gostoso quando alguém convida a gente para casa ou a gente convida alguém para casa. Prepara uma mesa. Uma mesa, em espanhol diz o pípara, ou seja, uma mesa lotada de coisa. Eu me lembro, em 2002, sendo convidado pelo pastor Jader para a sua casa e a sua esposa prepararam uma mesa tão linda, até hoje não esqueço. Aquele queijo de passar pelo pão, entendeu? Aquela mermelada, chama mermelada? É isso, você entendeu, glória a Deus. Aquele cafezinho quente com leite. Vocês já comeram, glória a Deus. E aí a gente falava, né? Falava da palavra, de experiências com Deus. E era gostoso, a gente sentia em família. Olha, pastor Jader estava tentando falar espanhol e a gente tentava falar português, mas nós nos entendíamos perfeito. E a gente saía feliz de casa, além de cheio, né? E feliz de casa, glória a Deus. O Lucas e o Jadinho nunca paravam, eles sempre estavam pulando por aí, brincando com os brinquedos e aquelas coisas, mas isso não interferia no prazer e a bênção de partilhar a mesa do Senhor, a mesa do servo de Deus. Glória a Jesus. E nós temos esse costume é bastante judeu, é bastante oriental, deles de partilhar a mesa, né? De compartilhar, de passar aquela bênção que Deus tem nos dado. Os judeus sabiam disso, era uma tradição para eles. Se alguma pessoa chegava nova, se alguma pessoa estava passando pelo caminho, era recebida em casa, era recebida na mesa. E tinha também um lugar para dormir, tinha um lugar para passar os seus animais e comer também os seus animais. Havia esse sentido que nós também temos, graças a Deus, como latinos. Então, a ceia, na que nós estamos agora, no culto de ceia, é um lugar para compartilhar. É um lugar para não só compartilhar os alimentos que nos lembram de Jesus, mas também ver o irmão, ver a irmã e falar: Pai do Senhor, alegria. Que alegria, irmã Flávia, que alegria, pastor Ayrton, ver os senhores aqui. Glória a Jesus. Que bom, vieram de Fort Myers para estar conosco aqui essa noite. Glória a Deus. Da alegria, a gente abraça, porque são os nossos irmãos, a família está reunida em torno à mesa para a glória de Jesus. Você lembrará, na história, os judeus reunidos na intimidade da família na Páscoa, passando o cordeiro preparado, tudo preparado com ervas amargas e comendo depressa, para poder cumprir com aquele ritual, aquele rito passado pela lei de Moisés. E lembrando que Deus tinha os libertado da escravidão de Egito. A Bíblia diz, no capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 25, que uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então era uma ceia para compartilhar e também para lembrar com gratidão, né? É uma ceia para agradecer. Você está aqui para agradecer a Deus, porque mais um mês Deus foi bom.
E nós estamos na frente de um novo mês e com certeza e pela fé acreditamos que Deus nos vai dar um bom mês, o mês de abril, para a glória de Jesus. Glória ao Senhor. Na lei existiam ofertas de ação de graças, ofertas de gratidão, onde parte do animal ele era comido pelos sacerdotes e também comiam aquelas pessoas que estavam oferecendo o seu sacrifício. Naquela celebração eles sentavam e comiam com gozo, com alegria. No capítulo 7 do livro de Levítico, no versículo 12, diz: se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Então é uma ceia também para agradecer, para dar graças a Deus pela sua abundância, pela sua provisão. Eu não sei se você tem gratidão no seu coração nessa noite, mas essa festa aqui é para agradecer a Deus. A palavra de Deus diz que nós levantemos as nossas mãos santas e louvemos o seu nome e sejamos gratos a Ele, porque Ele tem sido bom. Para quantos Deus tem sido bom? Ele tem sido maravilhoso, graças a Deus. O anjo da morte passou por acima das nossas casas e nós fomos abençoados pela sua graça e misericórdia. Glória a Jesus. Mas também era uma ceia para ansiar, eu não sei se essa palavra é bem usada, para desejar, para ansiar a presença contínua do Senhor no meio. No pensamento judeu existia a crença que quando Deus estabelecesse o seu reino, haveria uma mesa grande preparada com toda classe de alimentos deliciosos, onde os principais convidados seriam eles. Mas o maior prêmio de se sentar nessa mesa, de se sentar na frente dessa mesa, era o fato de que o nosso Deus estaria aí. De que o Senhor ele estaria aí assentado juntamente com eles. Um pouquinho disso você vai ver nos evangelhos. No capítulo 13 do livro de Lucas, Lucas 13, 29, diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, ela está inspirada em princípios muito lindos, muito nobres, princípios de compartilhar, princípio de agradecer e princípio de desejar a presença do nosso Deus no nosso meio. Agora, segundo a gente foi ensinado, a ceia do Senhor é um lembrar-nos dos padecimentos de Jesus, do que Ele sofreu pela nossa causa, do que Ele sofreu para nos salvar. Na hora que o Senhor Jesus foi a estabelecer ou institucionalizar a ceia com seus discípulos, Lucas conta no capítulo 22 que tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. E Lucas transcreve dizendo: fazei isso em memória de mim.
E depois diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Hoje, a gente sentado para desfrutar da mesa do Senhor, lembramos o sofrimento de Jesus pela nossa causa. Lembramos as batidas, as chicotadas, lembramos dos pregos nas mãos e nos pés, lembramos da coroa, lembramos da lança traspassando seu corpo, lembramos das suas lágrimas e seu suor como gotas de sangue, lembramos da agonia no Getsemane, lembramos da oração de João 17, orando por nós. 2000 anos antes de nós vir à vida. É uma lembrança do que o nosso Senhor Jesus fez por nós. E Paulo, ele deixa bem claro, esclarece que Jesus, antes de ser entregado, ele tomou o pão. O elemento do pão ajudava a explanar, explicar, passar para a sua audiência e para nós o ser partido, o padecimento, né, pelos nossos pecados. E o cálice com vinho era um muito bom exemplo para simbolizar e explicar o sangue que seria derramado na cruz do Calvário e ao longo do seu processo de crucificação por causa de nós. Mas é glorioso que o Senhor Jesus, na hora que ele apresenta o pão, ele dá graças, né? Ele deu graças e pediu aos seus discípulos que fizessem isso, lembrando dele, lembrando do seu sacrifício, lembrando da sua dor. Quando Paulo fala disso, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Fomos nós que o traímos. Quantas vezes nós, conhecendo a palavra de Deus, fizemos exatamente o contrário. Quantas vezes a gente ouviu a voz do Espírito Santo no coração falando, é esse que eu quero que você fale, e a gente aguentou e não falou. Quantas das vezes a gente, conhecendo o que pela palavra era mandado para nós, nós não fizemos. E traímos a sua confiança, traímos o que ele tinha nos ensinado. E Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A gente já não pratica o pecado. O nosso pastor é um mestre nos ensinando sobre isso. Mas a gente peca. A gente fere a palavra. A gente falta aos mandatos do Senhor. Já nós não fazemos pensando nisso, mas muitas das vezes por acidente, por erro, por raiva, por ira. Nesses dias eu tenho observado quanto as pessoas se desviam quando estão no trânsito, né? Quando estão por trás de um carro, que o carro não caminha, que a mulher está se pintando no espelhinho lá do, né? Ou o cara está colado no telefone e você vê o espaço já, todo mundo e o sinaleiro já mudou. E você ficou de novo, porque o cara está colado no telefone. E aí como que quer sair uma daquelas palavras da pré-história da gente.
E muitos saem mesmo. A fase muda. Até que saem palavras. Ou pelo menos no coração. Uma prova tremenda. A ira sai quando você não termina usando o seu carro como arma, né? Esses dias minha esposa me contou de uma competição aí na 95, né? Os dois caras correndo que dá, passaram fora do limite, lá em cima, dobrando o limite talvez. E um passava na frente, e o outro passava na frente, até que um deles não aguentou e passou na frente e fechou. E este veio e bateu nele, levou pela frente. E você vê, é só ira. A ira se desatou. E a pessoa cometeu assuntos que nunca tivesse feito se estivesse tranquilo, com domínio próprio, com temperança, com conhecimento da palavra e vivendo uma vida de santidade. Então, o texto no grego, falando da gratidão, de participar e da gratidão de Jesus pelo pão, usa a palavra eucaristeu. A palavra eucaristeu, ela é composta, né? Tem a raiz eu e a segunda é caris ou charis, né? A palavra eu significa bem, o bom. E a palavra charis ou caris significa graça, né? Então fala de gratidão, de uma boa gratidão, de ter gratidão, de ser agradecido. A palavra literalmente, eucaristeu, literalmente diz la gracia de Deus, a graça de Deus trabalhou bem em mim. A graça de Deus me salvou. A graça de Deus me limpou. A graça de Deus me deu uma outra oportunidade. A graça de Deus fez o que tinha que fazer em mim. Isso é o que significa quando ele dá graças. Significa isso, dar graças, agradecer. E nesse sentido, a ceia do Senhor significa lembrar com a ação de graças do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Porque Ele nos salvou quando ainda nós estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não foi que Ele olhou a uma pessoa santa. Não, 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 não. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Ninguém dava um peso por nós. Ninguém dava $1 sequer. Ninguém dava nada. Nós estávamos perdidos. Não tinha solução. O capítulo 40 do livro dos Salmos expressa muito bem isso. Ele me fez tirar do poço da desesperação, do lamaçal. Colocou meus pés sobre pedra. Ele endireitou os meus passos. E depois ele colocou um cântico novo na minha boca, de louvor ao nosso Deus. Só Jesus pode fazer isso. Não tem ninguém que possa fazer. E nós não merecíamos, nós não tínhamos nenhuma forma de merecer a mão de Deus para nos tirar do lamaçal. Ele fez porque nos amou e quis nos salvar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando ele fala, ele diz, é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. E o pão que simboliza o corpo é aquele corpo martirizado até a morte. Quando os cientistas acompanham o que Jesus sofreu aquele dia, antes de ser crucificado, antes de morrer, a maioria dos cientistas coincidem em entender e
dizer que o que Jesus suportou foi tremendo. As dores que Jesus sofreu quando aqueles, como chama? Pregos? Cravos. Aqueles cravos entraram aqui, onde você tem um nervo que mais dói do corpo, né? Ou lá nos pés. As dores, era para qualquer um morrer só de dor. É tanto que os cientistas dizem que o coração de Jesus explodiu, né? Por causa dos seus sofrimentos por você e por mim. Quando Pedro fala sobre isso, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quantos diz glória a Deus? E depois Paulo diz: esse é o cálice da nova aliança, o novo pacto no meu sangue derramado em favor de vós. Ulrico Zwinglio é um dos reformadores que acompanhou o processo da reforma na época do Martinho Lutero. E ele tinha, se bem ele concordava em muitas coisas com Lutero, ele tinha algumas diferenças com ele com respeito à ceia do Senhor. Porque existiam, e ainda existem, posições diversas com respeito à ceia do Senhor. A Igreja Católica, por exemplo, concebe a transubstanciação, né? Eles acreditam que na hora da Eucaristia, segundo eles chamam, o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue de Jesus. Tem uma transubstanciação aí. Tem outros que acreditam na consubstanciação. Martinho Lutero falava que Jesus estava no pão e no vinho. E Zwinglio falava: não, Senhor. O pão e o vinho são só símbolos. E esse terminou sendo o pensamento abraçado pela igreja protestante, pela igreja evangélica, que nós acreditamos que esses elementos são símbolos que nos lembram do sofrimento de Jesus, do seu sangue derramado, de seu corpo martirizado. Na realidade, o homem tentou por muitos meios de procurar o favor de Deus. Por isso existem tantas religiões e muitas pessoas se submetendo a ritos e a disciplinas do corpo para, de alguma maneira, agradar a sua deidade. A palavra religião vem de religare, que significa o esforço do homem por alcançar a Deus. Mas Deus mostra seu amor para conosco, em que, sendo ainda nós pecadores, Ele ofereceu seu Filho, o único caminho para que nós possamos ser salvos. O homem falhou. O homem falhou. Aqueles ritos mosaicos também não salvam. Só o sangue de Jesus se estabeleceu para que fosse o novo pacto, a nova aliança, onde a salvação é por fé e não por guardar obras da lei. E é pelo seu sangue que você e eu somos limpos dos nossos pecados. Quando Paulo está explicando isso para os irmãos da igreja de Roma, no capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo,
muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, quando você... Eu não sei você, mas eu sempre concebi, pensei na ceia do Senhor e gostaria, e eu acho que vai ser assim no céu, nas bodas do Cordeiro, que a gente possa olhar de frente, né? Como eu estou na frente de vocês e vocês na minha frente, que todos pudéssemos nos ver na face. Se é uma comunhão, eu quero ver a sua face. Eu quero ver que você está feliz comigo. Eu quero ver que não tem problema, entendeu? Que aquela piada que eu fiz para você não ofendeu você. Você riu comigo e ficou tranquilo. Ou que aquilo que você fez para mim não me afetou e eu posso olhar para você com olhos sinceros de amor, de irmão em Cristo Jesus. Eu não sei, eu acho que no céu sim poderemos nos ver todos a face, né? Estar de frente e participar no nome de Jesus, do corpo e do sangue de Jesus. Agora, entenda isso, é a minha forma de falar, que ceia é comunhão, né? Não dá para participar da ceia com você brigando com a sua esposa ou com seus filhos. Acerta isso, amado. Fala com ela. Elas são um amor se você sabe falar. Agora, se você vai dar uma aí de macho, elas sabem ser tremendas também. É só falar. Peça perdão. Ofendeu? Peça perdão. Não ofendeu? Peça perdão. É um bom começo. Aí ela vai se pendurar disso e vai falar, não. Na verdade sou eu que tenho que pedir perdão. E você, sim. E pronto, já deu um beijo, acabou. Vá para frente. Vamos a estar na comunhão dos santos. Vamos a participar da ceia do Senhor, porque a comunhão é isso. E não é só no lar, né? É aqui com os irmãos. A gente erra, né? Às vezes tem pessoas que não têm o couro assim tão grosso assim e não aguentam, entendeu? E a gente também às vezes não tem o couro tão grosso e vem alguma piadinha, alguma piadonha, não sei como chama isso, né? E a gente se ofende. Que é bom ficar perto e falar com a pessoa, né? Meu amado, se eu errei, se você ficou macho por isso aí, meu amado, me perdoa, eu não queria. Eu não queria lhe ofender, eu lhe amo. Eu lhe amo. Nesses dias eu ouvi isso, uns 2 dias atrás. Ouvi isso falando um irmão para outro. Falei, amado, 2 dias tem ceia do Senhor, escuta, se eu te ofendi, me perdoa. Eu quero estar em paz com Deus e com você. E vamos participar juntos, em nome de Jesus. Essa é a comunhão da família de Deus. Entendeu? Nós temos essa confiança. Somos filhos de Deus, lavados com o sangue de Jesus. Somos da casa do Senhor. Então podemos falar com liberdade, em nome de Jesus. A ceia do Senhor é um anúncio da sua morte até que Ele volte. E isso queimava meu coração na hora que o pastor Silmo estava falando aqui. Porque eu venho para a ceia, às vezes falando para Jesus, Jesus, se o Senhor voltasse antes desta ceia, ou se durante a ceia o Senhor viesse pela sua igreja, que glorioso seria, meu Jesus, porque a gente está em paz, a gente está feliz. Quando Paulo lembra das palavras de Jesus, ele diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia do Senhor, ela anuncia a morte até que Ele venha. A vinda do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor até que Ele venha a essa terra. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por um lado, ao praticar
a ceia do Senhor, como nós vamos fazer num momentinho, nós vamos estar anunciando ao mundo a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pelo outro, nós estamos lembrando que também Ele voltará pela sua amada igreja. E nós estamos nessa hora, frente às câmeras. Cada vez que você diz amém, glória a Deus, aleluia, se ouve lá e se ouve no mundo todo. E você está dando testemunho da sua alegria por estar na casa do Senhor, perante a ceia do Senhor. E o mais importante é que o nosso Deus está recebendo os louvores e as glórias que nesse lugar você dá para agradecer pelo seu amor e pela sua graça. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Faz mais de 2000 anos que numa festa de Páscoa, Jesus celebrou com seus discípulos a primeira ceia e disse que já não a celebraria com eles porque teria que partir desse mundo, mas prometeu que um dia regressaria, voltaria e celebraria com todos aqueles que cremos no seu nome. E nesse momento será quando todos estejamos na sua presença nas bodas do Cordeiro. E quando o apóstolo João recebe aquela visão, no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 9, ele diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Entanto que esse dia está chegando, entanto que esse dia chega, nós como igreja continuaremos celebrando a ceia do Senhor. Muitas das vezes, segundo as ordens do nosso pastor, a gente celebra 4, 5 ceias no mês, ou é parte de algumas ceias ao longo do mês. E que glorioso é participar em cada uma delas com o mesmo significado. Agora, como igreja, entender o significado, viver o significado e glorificar a Deus pelo significado da ceia é um privilégio glorioso. Tem muita gente que está fazendo a ceia como eles querem, que está fazendo do jeito que eles querem, da forma que eles querem, sem nenhuma observação do texto da palavra de Deus. E isso se converteu em desrespeito para Deus. Para nada dá testemunho da obra de Deus nas suas vidas. Eles estão, na verdade, falando mal daquele sacrifício de Jesus. Mas nós entendemos, sabemos, desfrutamos do privilégio de conhecer. E é muito bom lembrar. Quando eu orava, o Espírito de Deus colocou no meu coração, vamos lembrar para o povo que daqui a pouco nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro e estaremos participando do pão e do cálice, estaremos com Ele por toda a eternidade. Entretanto, nós lembramos seus padecimentos com ação de graças e anunciamos ao mundo que valeu a pena a sua morte até que Ele venha em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe, meu amado. Vou convidar o pastor Luiz Dias para estar fazendo a leitura da ceia em nome de Jesus.